Bom dia a todos. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a 51ª sessão ordinária do segundo período do ano de 2023 da Câmara Municipal de Itaguaí. Hoje, conforme todo início de mês, os pastores estão presentes aqui. Gostaria de convidá-los a adentrar ao plenário para fazer a oração antes que começássemos a leitura da ata anterior. Bom dia, paz do Senhor para todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero mais uma vez agradecer ao presidente da Câmara, Gil Torres, que há 2 anos atrás abriu as portas dessa casa com autonomia e autoridade que ele tem como autoridade constituída por Deus, de implantar, permitiu que a gente implantasse aqui o projeto chamado Exército de Deus. Para quem não conhece, são 11 pastores, a gente tem um total de 20, mas 11 que vêm uma vez por mês aqui na Câmara Municipal interceder, orar por cada vereador ao vivo, como a gente está fazendo aqui hoje. E toda segunda-feira a gente envia uma oração para cada vereador. Cada pastor cuida de um vereador. Nós cobrimos a vida dele. E se vocês perguntarem aos vereadores assim, quem foi que ficou no hospital durante uma semana nesse ano? Ninguém. Ano passado? Ninguém. O máximo foi uma gripe, alguma coisa assim. Teve algum acidente, assalto? Alguém da sua família morreu? Não, porque vocês têm cobertura espiritual. É a nossa parte. Nós somos autoridades espirituais que cobrem. É como se fosse uma laje bem reforçada em cima da vida de cada vereador. E a gente faz isso porque a gente ganha. A gente ganha de Deus algo chamado galardão. Ninguém aqui ganha salário, ninguém aqui ganha nada para fazer isso. A gente faz por amor à alma. Tem 2 pessoas, tem 2 entidades que querem sua alma. Uma é o diabo e a outra é Deus. E nós aqui representamos Deus. Nós queremos a sua alma para Deus, para fazer você morar no céu, e especialmente essas autoridades que foram constituídas por Deus. Cada vereador aqui tem esse cargo porque foi constituído por Deus. O presidente é presidente porque Deus assim o permitiu e o constituiu. Não é por merecimento, é porque Deus o escolheu como cada vereador aqui. Amém? Eu quero contar uma história rápida para você que não conhece muita palavra, ou que conhece, de uma situação chamada, vamos dizer assim, de uma rainha chamada Esther. Ela foi uma rainha num período, teve um rei, teve um tio chamado Mardoqueu e teve um inimigo chamado Amã. Amã era um cara muito chegado ao rei, ele era um influenciador do rei, ele era um conselheiro do rei, ele era uma pessoa que bajulava muito o rei. E ele tinha um papel de destaque no reino. Uma certa ocasião ele tramou com ciúme de Mardoqueu, que também tinha esse papel de conselheiro, para matar Mardoqueu e acabar com todos os judeus na face da terra que tivesse ali, pelo menos na cidade a qual esse rei era o majoritário. E assim ele fez um plano, e o rei assinou um decreto, e quando o rei assina um decreto, não podia ser revogado, e o povo ia ser assassinado, e os bens dele, ele tramou, né? Ele falou, olha, os bens desse povo vai passar tudo para o senhor rei. O rei gostou, vou ganhar dinheiro, né? É igual chegar ao prefeito e falar, ó, vou matar todos os crentes de Itaguaí, todo mundo a riqueza dele, prefeito, eu vou dar para o senhor. E de repente ele vai dizer, eu gosto, não estou dizendo que ele vai dizer isso, mas ele dizendo, eu gosto, só para vocês terem um entendimento da coisa. E assim o rei falou, gostei da ideia, vou ficar rico, mais ainda, pode executar a ordem. E assim foi feito. Só que Deus incomodou a rainha Esther, que como mulher tem um jeitinho todo especial, fez um café da manhã, um almoço, sei lá o quê, e convenceu o rei a fazer ele pensar. E à noite Deus incomodou tanto aquele rei, mas tanto que ele não conseguiu nem dormir direito. Um dia estava decretado que todo mundo ia morrer. Um dia estava decretado, presidente, que o Mardoqueu, que era um conselheiro, tinha uma posição de destaque no reino, ia ser enforcado. Amã, ele fez uma forca para enforcar o Mardoqueu, estava tudo preparado, em um dia. Mardoqueu fez uma coisa quando soube da notícia, foi para frente do palácio, tipo assim, eu vou para frente da prefeitura e vou ficar ali, rasgando minhas vestes, chorando de joelho, orando, durante um dia. E no outro dia, o rei acordou meio perturbado, e teve com esse Amã, que chegou e falou, rei, o que a gente faria para uma pessoa que o rei quer honrar? O rei perguntou isso para ele falou, olha, você pode me dar uma ideia? Ele falou, posso. Se fosse eu, rei, eu pegaria essa pessoa que eu quero honrar,
colocaria no seu cavalo e passaria na cidade, dizendo assim: é assim que a gente faz com a pessoa que o rei quer honrar. Ele falou: eu gostei da ideia, Amã, o inimigo de Mardoqueu. Ele falou: você vai fazer isso. Amanhã, hoje, você vai pegar o meu cavalo, vai colocar Mardoqueu e vai dizer para todo mundo na cidade que é assim que o rei faz quando quer honrar uma pessoa. Resumo da situação. Eu contei uma história para vocês. O que Deus quer para mim, para você, te dizer no mês de outubro de 2023 é que, mesmo que você tenha uma situação de forca, que você está com a sentença marcada para morrer, em qualquer situação e âmbito da sua vida, Deus está incomodado com você e vai incomodar a pessoa que deu essa sentença para, ao invés de mandar te matar, você ser honrado. Porque é assim que Deus faz com quem Ele quer honrar. Eu quero agradecer ao pastor Marcos Pavão, pastor Luiz Otávio, pastor Crique, pastora Fernanda, pastor André, pastor Sandro, pastor Valdir, fica ali atrás do pastor, já vou profetizar, viu, Haroldinho? Atrás do Haroldinho, por favor, ali para orar por ele. Pastor Emílio, pastor Marcos, pastor Gilberto, pastor Jonathan, pastor Alexandro. Alguns faltaram, mas são os pastores que fazem parte hoje do Exército de Deus e que vão orar junto comigo aqui, por cada um de vocês e pelas autoridades, num dia tão especial que é hoje, 2 anos, 24 meses ininterruptos que a gente faz essa oração aqui. Amém? Feche seus olhos, independente de religião, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento especial, 2 anos estamos aqui com muitas lutas, dificuldades, mas estamos aqui, meu Pai. Não porque a gente tem uma recompensa do homem, mas porque a gente tem uma recompensa de Deus. Eu quero a alma de cada vereador aqui no céu. E eu profetizo isso em nome de Jesus. Toma a vida, Senhor, do Haroldinho, do Josimar, que não está aqui, do Julinho, do Vinícius Alves, do Gil, do Guilherme, do Sandro, meu Pai. A vida da Raquel, a vida do Zé Domingos, do Fabinho Tassiano, do Alexis Alves. Toma em tuas mãos, independente da crença religiosa que eles têm, eu determino, em nome de Jesus, que essas almas são tuas, que a vida e a família deles são teus, que a proteção do Altíssimo seja com cada um deles. E assim como o Senhor honrou a vida de Mardoqueu, tirou ele de uma situação de morte, colocou ele numa situação de vida e ainda deu os bens daquele que era seu opressor para ele. É assim que Deus vai fazer na vida daquele que é justo, daquele que, Senhor, teme a Deus. Que o temor do Senhor esteja no coração de cada vereador. Que hoje seja um dia abençoado para cada um deles, a família deles e todos aqueles que trabalham com ele em seu gabinete. Abençoa os mandatos deles, se for da tua vontade, Senhor. Faz com que eles sejam reeleitos em nome de Jesus. Toma os sonhos deles em tuas mãos. Toma a vida deles em tuas mãos. E abençoa com toda a sorte de bênção. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos dar continuidade ao trabalho dessa casa. Agradecer a presença do pastor Gustavo de Mazomba, da pastora Jane, com seu esposo também, que está presente aqui. Presença de todos que estão no plenário. Convido o segundo secretário a realizar a leitura da ata anterior. Senhor presidente, demais vereadores, senhores da assistência, bom dia a todos. Vamos então à leitura da 50ª sessão ordinária do segundo período do ano de 2023 da Câmara Municipal de Itaguaí. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2022, estiveram presentes os seguintes vereadores: Gil Torres, presidente; Vinícius, vice-presidente; Júlio César, segundo vice; Zé Domingos, terceiro vice; Guilherme, primeiro secretário; Alexandre de Paula, segundo secretário; Haroldo, Raquel, Josimar, Alex Alves, deixando de comparecer o vereador Fabinho Tassiano. O senhor presidente colocou, então, em ata a discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. O senhor presidente passou, então, a palavra ao primeiro secretário, que realizasse a leitura das correspondências constantes no expediente. Correspondências expedidas: ofício 588/2023, ofício 589/2023,
590, 591, 592, 593, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, não, perdão, 606, 607, 608, 609, 610, todos de 2023. Matérias agora do expediente, projeto de lei 83 de 2023. Matérias do expediente, projeto de lei 83 de 2023, despacho, Comissão de Constituição e Justiça da Redação. Projeto de lei 84, autoriza a implantação da Casa do Artesão, despacho, Comissão de Constituição e Justiça da Ação. Vamos então agora à leitura da ordem do dia, concedendo a palavra ao vereador Zé Domingo, questão de ordem, solicitou a dispensa de interstício do projeto de lei 81 de 2023, de sua autoria. Vamos então agora à leitura dos requerimentos. Requerimento 89/2023, requerimento 90/2023, requerimento 91/2023, todos foram aprovados por unanimidade. Vamos à leitura agora das indicações. Indicação número 568 de 2023, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 578, 579. Todas as indicações foram de 2023, tiveram seus despachos aprovados por unanimidade. A indicação 576 e a 577 de 2023 foi retirada de pauta por ausência do vereador. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de autoria do vereador Zé Domingos, que altera o nome da Avenida Paulo de Frontin para prefeito Benedito Amorim. Teve seu despacho aprovado. Discussão final da Lei 33 de 2023, que institui a Rede Municipal de Proteção, Acolhimento e às Crianças e Adolescentes. Despacho aprovado. Nada mais havendo a constar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, marcando a outra logo a seguir. Vamos então à leitura da 12ª sessão extraordinária do ano de 2023. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2023, estiveram presentes os mesmos vereadores da sessão anterior. O senhor presidente, então, declarou aberta a presente sessão, passando a palavra ao primeiro secretário, que procedesse à leitura dos documentos constantes em pauta. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestação de Contas. Projeto de Lei 81/2023, que denomina a alteração da Avenida Paulo de Frontin para prefeito Benedito Amorim. O despacho foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão final do projeto de lei 81/2023, que é o mesmo projeto, também teve o seu despacho aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a constar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 3 de outubro, no seu horário regimental. Somente, presidente. As atas estão em discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. As atas estão aprovadas. Convido a primeira secretária a realizar a leitura do expediente. Bom dia a todos. Vamos à leitura do expediente recebido. Projeto de lei número 85, de autoria do vereador Gil Torres, que inclui no calendário de eventos do município a Festa da Banana a ser comemorada anualmente no dia 7 do mês de setembro e dá outras providências. Isso aqui não vai ler, não?
Vereador, ainda tem expediente? Só um momentinho, que vou realizar a leitura aqui. Senhor presidente, só fazer a leitura do processo. Qual processo, vereador? Processo número 449. Processo de quê? Processo? Denúncia em face do presidente da Câmara Municipal de Itaguaí. Então, antes que faça a leitura, como eu sou o denunciado, vai fazer a leitura para admissibilidade ou não, correto? Peço que o vereador Vinícius Alves assuma aqui a presidência e me declare impedido para essa votação. Então vamos à leitura. Vamos à leitura do processo número 449 de Cristiane Gerardo Neves. Denúncia em face do presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, senhor Gilberto Chediak Leitão Torres, com base no Decreto-Lei número 201, de 67, Lei Orgânica do Município de Itaguaí e Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaguaí, conforme anexo. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Itaguaí, Cristiane Gerardo Neves, brasileira, solteira, servidora pública federal, portadora da identidade número 106-39048-7, inscrita no CPF 047-8693-38-77, com o título de eleitor número 104-627-010-388, residente e domiciliada na rua Vitor Emanuel Sicarino, lote 94, Casa 4, Ueda, Itaguaí. Muito respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 5º do Decreto-Lei número 201, de 67, oferece essa denúncia em face do vereador Gilberto Chediak Leitão Torres, presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, pelos fatos e motivos expostos a seguir. Do cabimento da representação. Trata-se de denúncia em face do presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, senhor Gilberto Chediak Leitão Torres, com base no Decreto-Lei 201, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal. Conforme será demonstrado em tópico próprio, são cabíveis ao caso em comento
os dispositivos supramencionados, restando, para tanto, a demonstração do cabimento da presente denúncia. Quanto ao rito processual, cumpre esclarecer que deverá seguir o mesmo rito imputado ao prefeito, conforme disposição trazida pelo artigo 7, parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 201/67, Lei Orgânica, ambos do município de Itaguaí. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando o processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste Decreto-Lei. O processo de cassação de vereador é, no que couber, o estabelecido nos artigos 104, 105 e 106 desta Lei Orgânica. Ante o exposto, a denúncia, uma vez juridicamente fundada, juntamente com as provas que a tornam verossímil, levam a clara e evidente necessidade de instauração de comissão especial processante para que seja possível realizar a apuração dos atos ilícitos praticados, tendo como resultado a rejeição ou o acolhimento da denúncia e a consequente cassação do vereador. Dos fatos, a representação em face do atual presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, senhor Gilberto Chediak Leitão Torres, em razão dos abusos de suas prerrogativas como representante legal e dirigente do Poder Legislativo Municipal. O cerne da denúncia gira em torno de suas condutas que parecem desconsiderar o juramento feito por todos os vereadores eleitos. Só dando continuidade. Os princípios basilares da administração pública, a Constituição Federal, as leis e o trabalho pelo processo do município, em tal descumprimento ao que determina o artigo 3º, parágrafo 4º do Regimento Interno. Para melhor esclarecer as condutas realizadas pelo presidente da Câmara Municipal, deve-se destacar o contrato número 005 de 2023, firmado entre a Câmara Municipal de Itaguaí e a empresa Câmara 2 Filmes Limitada, por meio de adesão à ata número 010 de 2022 da Câmara Municipal de Angra dos Reis. A decisão surpreendeu os vereadores de Itaguaí, uma vez que a Câmara já tinha capacidade de transmitir as sessões pelo canal TV Câmara no YouTube desde 2020, facilmente comprovado ao consultar a referida página. Não foram apresentados aos vereadores, especialmente aos membros da mesa diretora, estudos preliminares ou projetos para a implantação da TV Câmara, nem as planilhas de custos. É claro, o descontentamento e indignação dos vereadores na 36ª sessão ordinária, conforme sessão extraída no site oficial da Câmara, Importante ressaltar que a decisão de aderir à ata é contrária ao regimento interno da Câmara Municipal de Itaguaí. De acordo com o artigo 25, parágrafo 2º, inciso 2, a linha F, é a mesa diretora a responsável por tomar decisões no setor administrativo. É flagrante a ausência de transparência junto aos membros da mesa. Ademais, a TV Câmara parece ter se transformado em uma plataforma de autopromoção do presidente, tendo em vista que a TV destaca apenas suas realizações em detrimento dos outros parlamentares. Esses atos violam o que chamamos de princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade disposto no artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, é um dos pilares fundamentais da administração pública e estabelece que a administração deve agir de maneira imparcial, neutra e objetiva. E nesse segmento, um dos pontos trazidos por esse princípio é em relação à proibição de promoção pessoal. Referido princípio proíbe que agentes públicos usem recursos públicos para sua promoção pessoal. Isso significa dizer que a publicidade oficial, por exemplo, não deve destacar a imagem ou as realizações de um servidor público ou parlamentar em detrimento de outros. Demais disso, tem-se um dano ao patrimônio público incalculável. Explico. A contratação externa da empresa Câmara 2 Filmes Limitada levanta questões sobre a viabilidade econômica e o uso de equipamentos obsoletos ou descartados, prejudicando o patrimônio público. Isso porque, considerando que a TV Câmara já era um serviço interno, que contava com uma gama de profissionais e maquinário da própria Câmara Municipal de Itaguaí empenhados na função, questiona-se onde estão os estudos que demonstram a viabilidade da contratação. Com esses questionamentos, torna-se óbvia a ausência de respaldo técnico para a contratação que justifique a adoção que uma contratação externa em detrimento do serviço oferecido internamente pela própria Câmara Municipal de Itaguaí. Diante dos fatos expostos, a denúncia solicita a instauração de uma comissão processante para investigar os eventos e tomar medidas apropriadas, a fim de garantir o cumprimento da Constituição Federal, da legislação
infraconstitucional, e dos princípios da administração pública. Do fundamento jurídico da presente denúncia e do requerimento de instauração de comissão especial processante em face do denunciado. Da violação do princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade, proibição da promoção pessoal. Como é sabido, os princípios constitucionais que alicerçam a administração pública são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. O eminente mestre José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Manual de Direito Administrativo, 2019, oferece uma definição precisa do conceito do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, não o sendo, a atividade é ilícita. Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por origem mais próxima a criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita. O professor Alexandre Maza, em sua obra Manual de Direito Administrativo, descreve essencialmente o princípio da legalidade da forma seguinte. O princípio da legalidade representa a subordinação da administração pública à vontade popular. O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. E ele acrescenta: o princípio da legalidade é o mais importante princípio específico do direito administrativo. Portanto, pode-se concluir que a atuação dos agentes públicos deve estar rigidamente vinculada ao que a lei estabelece. No que se refere ao caso em análise, o presidente da Câmara contratou a empresa Câmara 2 Videofilmes Limitada no valor de R$ 1.660.117,56 por dispensa de licitação para a transmissão de áudio e vídeo e a implementação de um sistema de gerenciamento e exibição de TV, sem consulta da mesa diretora, o que viola o artigo 25, parágrafo 2º, inciso 2, a linha F do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaguaí. De acordo com esse dispositivo, a mesa diretora é a responsável por autorizar despesas que não requer licitação no setor administrativo, fato que não ocorreu. Assim, ao não cumprir o que está previsto na legislação da Câmara, o denunciado violou claramente o princípio da legalidade conforme estabelecido no artigo 37 da Carta Magna. Além disso, é imperativo que a administração pública atue de forma imparcial, sem discriminar para favorecer ou prejudicar qualquer administrado. Isso significa que ela deve adotar uma conduta e um tratamento igualitário, conhecido como princípio da isonomia, em relação aos administrados, sempre buscando o interesse coletivo. Celso Antônio Bandeira de Mello expressa de forma precisa esse princípio. Nele, o princípio da impessoalidade se traduz à ideia de que a administração tem que tratar a todos os administradores sem discriminações benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideologias não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários de facções ou grupos de qualquer espécie. Assim, a atividade da administração pública desempenhada por seus agentes deve estar orientada para servir ao interesse da coletividade. Nesse caso, o princípio da impessoalidade desempenha um papel fundamental nessa busca pelo interesse público. Essa definição está em conformidade com o que o professor José dos Santos Carvalho Filho argumenta em sua obra, o Manual do Direito Administrativo. A referência a esse princípio no texto constitucional, no que toca ao termo impessoalidade, constitui uma surpresa para os estudiosos que não o empregavam em seus trabalhos. Impessoal é o que não pertence a uma pessoa especial, ou seja, aquilo que não pode ser voltado especialmente a determinadas pessoas. O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administradores, que se encontrem em idêntica situação jurídica. Neste ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência,
sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular. Porquanto haverá, nesse caso, sempre uma atuação discriminatória. Portanto, o princípio da impessoalidade proíbe a promoção pessoal, pois as ações da administração não devem ser pessoais dos agentes, mas sim destinadas a beneficiar a coletividade. Vale a pena destacar o trecho da obra do professor Rafael Oliveira, curso de Direito Administrativo, que enfatiza a proibição da promoção pessoal. Proibição de promoção pessoal. As realizações públicas não são feitos pessoais dos seus respectivos agentes, mas sim da respectiva entidade administrativa, razão pela qual a publicidade dos atos do poder público deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. No que diz respeito à proibição da promoção pessoal, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é unânime. Administrativo. Improbidade administrativa, agravo interno no agravo em recurso especial, programa de institucional promoção pessoal do administrador, violação do princípio da impessoalidade, ato de improbidade administrativa configurado. Nos moldes do que dispõe o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, inciso 1º da Constituição Federal, a publicidade dos atos governamentais devem sempre guardar um caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação social, sendo absolutamente vedada a publicação de informativos que visem ao proveito individual do administrador. Diante das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de Origem, não há como se afastar a prática de improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei nº 8.429, de 92. Porquanto demonstrado o dolo, no mínimo genérico, de fazer uso de propaganda institucional para o fim de obter proveito pessoal. Administrativo e processual civil, agravo em recurso especial, improbidade administrativa. Perdão. É porque aí tem essa. Perdão, dando continuidade à leitura. Administrativo processual civil, agravo em recurso especial, improbidade administrativa, prefeito municipal, promoção pessoal, custeada com recursos públicos, propaganda supostamente institucional, vinculação a nomes, símbolos e imagens de réus, artigo 11, caput da Lei 8.429, alegada violação do artigo 489 do CPC, inexistência desnecessidade de comprovação de dolo específico na hipótese acórdão recorrido que, em face dos elementos de prova dos autos, conclui pela comprovação do elemento subjetivo, pela configuração de ato de improbidade administrativa e pela proporcionalidade das sanções impostas. Reexame de matéria fática, impossibilidade em recurso especial, quantificação do dano causado ao erário em liquidação de sentença, possibilidade precedente do Supremo Tribunal, multa civil fixada com base em critério diverso daquele previsto no artigo 12. Adequação aos parâmetros legais, agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e nessa extensão dar-lhe parcial provimento. Agravo em recurso especial entreposto contra a decisão publicada na vigência do CPC 2015. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública, postulando a condenação
do ora agravante ex-prefeito de Sorriso, Mato Grosso e ex-vice-prefeito pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado em indevida promoção pessoal custeada com recursos públicos, em propaganda supostamente institucional vinculada a nomes, símbolos e imagens dos réus. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com fundamento no artigo 11, para o fim de condenar os réus ao ressarcimento do dano causado ao erário, à proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 3 anos e ao pagamento de multa civil fixada em 2 vezes o valor do dano. Entreposta a apelação, ela parcialmente provida pelo tribunal de origem, apenas para reduzir o montante da multa civil a uma vez o valor do dano, ensejando a interposição do presente recurso especial pelo ex-prefeito. Não há falar na hipótese em violação do artigo 489, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da prestação Caralho, me perdi. Perdão. Dando continuidade à leitura aqui. A apelação foi ela parcialmente provida pelo tribunal de origem apenas para reduzir o montante da multa civil, uma vez o valor do dano ensejado à interposição do presente recurso especial pelo ex-prefeito. Portanto, a prestação jurisdicional foi dada na medida da prestação deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram, fundamentalmente e de modo suficiente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação. Em concorrência de violação do artigo 489, é firme a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no sentido de que o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa, censurada nos termos do artigo 11, é o dolo genérico de realizar conduta que atende contra os princípios da administração pública, não se exigindo a presença de dolo específico. O Tribunal de Origem, com base no conjunto probatório dos autos, conclui pela configuração de ato ímprobo, previsto no artigo 11, ao fundamento de que está devidamente demonstrado que as condutas dos apelantes ensejaram a autopromoção pessoal, pois, quando assumiram a gestão, no ano de 2005, como prefeito e vice-prefeito, respectivamente, criaram uma logomarca na qual constam os dizeres construindo uma nova história, acompanhado do símbolo de uma mão verde e um círculo amarelo acima dela. Diante das fartas provas existentes nos autos, dúvida não há de que os meios empregados pelos apelantes eram mesmo com a finalidade de afirmar as suas imagens públicas, ao se utilizar de adesivação dos veículos públicos, quadras, escolas, creches e postos de saúde com logomarca própria da administração dos recorrentes. Mudança do uniforme escolar de rede municipal para adequá-la à logomarca própria da administração em detrimento do brasão oficial do município de Sorriso. Compra de pastas e bolsas com logomarcas próprias para a Secretaria de Educação, confecção de carnê do IPTU com logomarcas, slogans próprios e várias inserções de autopromoção. Tempo de comemorar em apenas 36 meses mais de 138 obras realizadas. A administração séria e competente. Muito trabalho todos os dias. Tem sido assim desde 1º de janeiro de 2005, confecção de placas indicativas de obras públicas personalizadas com slogans, logomarcas, próprios e nomes ostensivos do prefeito e vice-prefeito em exercício à época. Panfletos de felicitações de Natal e Ano Novo com logomarca e slogan próprio de bem como nome e assinaturas dos mesmos. Nota-se, portanto, que a publicidade governamental desviou dos limites teleológicos e formais impostos pela Constituição da República, tendo havido, na realidade, o uso da máquina
administrativa para a promoção pessoal dos apelantes. Esta devidamente comprovado que os apelantes violaram os princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade administrativa e da administração pública descritos no artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, o que ensejou a procedência da ação por cometimento de atos que configurou improbidade e, em virtude disso, lhes são aplicáveis as penas previstas no artigo 12. Descumprimento da norma constitucional, artigo 12 da Lei nº 8.429 de 92. O descumprimento da norma constitucional pela gestão anterior não elide os ora recorrentes dos atos impróprios por si praticados a utilização indevida de logomarca e dos slogans continuou nos idos de 2006 a 2007. Não obstante a advertência do parquet, quando a violação ao princípio da publicidade, bem como os nomes do prefeito e vice-prefeito, conforme verificou-se de placas municipais, não obstante a Lei Municipal 1515, houve delimitações específicas em quais as matérias jornalísticas foram constados o desvio de finalidade com o ato publicitário, retirando-lhe o caráter institucional, o que deve ser repreendido pelo administrador público e não incentivado. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no tocante à configuração do ato ímprobo demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial neste sentido. No caso, a existência de dano ao erário foi expressamente reconhecida, tendo o tribunal de origem concluído que, diante da demonstração da afetiva utilização pelos apelantes do dinheiro público, veiculação de publicidade e propaganda que lhes acarretam proveito pessoal e ilegal, enriquecendo ilicitamente, tendo em vista que deixaram de pagar as próprias expensas, a autopromoção correta é a sua condenação ao ressarcimento do valor despendido e as penas da lei de improbidade administrativa que houve delimitação específica em quais matérias jornalísticas foram constados o desvio de finalidade com ato publicitário. Apenas a quantificação de tais danos foi postergada para a fase de liquidação de sentença, na qual deverão ser observados os critérios definidos na sentença. Neste contexto, não há falar em ausência de comprovação de danos ao erário ou de ofensa aos artigos 373, 491 e 590 do CPC 2015. Quanto à possibilidade de quantificação de dano causado ao erário em liquidação de sentenças. Quanto à alegada ofensa ao artigo 12 da Lei 8.429, o Tribunal de Origem, após reconhecer que restou comprovado que os apelantes violaram os princípios da impessoalidade, da legalidade, da moralidade administrativa e da administração pública descritos no artigo 37, caput da Constituição Federal 88, o que ensejou a procedência de ação por cometimento de atos que configuraram improbidade e, em virtude disso, lhes são aplicáveis as penas previstas no artigo 12, 3 da Lei número 8.429. Manteve as sanções de ressarcimento ao erário e de proibição de contratar com o poder público ao receber incentivos fiscais ou credíticos, pelo prazo de 3 anos, estabelecidas na sentença, e deu parcial provimento aos apelos para fixar a multa civil, em apenas uma vez o valor do dano apontado. Assim, no caso, a multa civil foi fixada com base em parâmetros diversos daquele estabelecido no artigo 12, para que o caso de improbidade administrativa presente no artigo 11 da referida Lei 8.429, neste contexto, levando em conta os critérios utilizados pelo Tribunal de Origem para o parcial provimento da apelação de hora recorrente à base de cálculo estabelecida em lei. A multa civil deve ser fixada em valor equivalente ao de 5 vezes a remuneração por ele percebida, à época dos fatos devidamente atualizado. Em relação à proporcionalidade das demais sanções impostas ao agravante, notadamente no que se refere à proibição de contratar com o poder público, levando em consideração os termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. Com efeito, a jurisprudência de ambas as turmas que compõem a primeira sessão desta Corte confirmou-se no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de que improbidades administrativas implica no reexame de acervo
fático probatório, salvo se da simples leitura do acórdão recorrido verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as medidas impostas. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e nessa extensão dar-lhe parcialmente provimento para, nos termos do artigo 12, fixar o valor da multa civil em montante que vale 5 vezes a remuneração percebida pelo recorrente à época dos fatos, devidamente utilizado nos termos da fundamentação. No contexto específico do caso, a ação do denunciado enquadra perfeitamente no que foi alegado. Contratou uma empresa para transmitir programas de televisão com o objetivo de promover a si mesmo, tornando-se evidente que a TV Câmara assumiu uma conotação fortemente pessoalizada, sendo até mesmo apelidada de como TV Gil Torres. Em outras palavras, essa conduta caracteriza uma promoção pessoal clara do denunciado, contrariando as disposições do artigo 37 da Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece que a publicidade das ações, programas, projetos, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos devem ter um caráter educativo, informativo ou de orientação social, não devendo incluir nomes, símbolos ou imagens que configurem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Consequentemente, o denunciado violou claramente o princípio da impessoalidade, conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal. Além da violação dos princípios da legalidade e impessoalidade, é inquestionável a transgressão ao princípio da moralidade. Isso se deve ao fato de que o município de Itaguaí se tornou manchete em rede de televisão de alcance nacional devido ao uso indevido de recursos públicos, sem a devida observância dos procedimentos licitatórios necessários, como evidenciado no vídeo disponível no link a seguir. Além disso, é importante notar de que não havia justificativa para a contratação, dado que a Câmara Municipal de Itaguaí contava com profissionais de comunicação com experiência em televisão, rádio, jornal e internet em seu quadro de servidores. Ademais, havia disponível um sistema de transmissão gratuito fornecido por meio de uma parceria com o Senado Federal. Portanto, a contratação em questão claramente não se justifica, sendo realizada apenas para atender aos interesses pessoais. Neste contexto, é fundamental ressaltar a interpretação do professor José dos Santos Carvalho Filho, que, mais uma vez, oferece uma definição precisa do princípio da moralidade, conforme suas palavras. O princípio da moralidade exige que o administrador público não apenas observe os requisitos de convivência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distingua claramente o que é honesto do que é desonesto. Esse padrão de conduta deve ser aplicado não apenas nas relações entre a administração pública e os cidadãos em geral, mas também nas relações internas, ou seja, nas interações entre a administração e seus próprios agentes. Demais disso, o princípio da moralidade está intrinsecamente relacionado à noção de um administrador competente que não apenas compreenda a lei, mas também os princípios éticos que regem a sua função pública. Diante dos sérios fatos devidamente documentados, chegamos à conclusão de que houve violação dos princípios da administração pública, a saber, legalidade, impessoalidade e moralidade. Conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal, essa conduta irregular acarreta consequências graves para o denunciado, como será demonstrado a seguir. Da caracterização do ato da improbidade administrativa. Violação do artigo 11, inciso 7 da Lei Federal número 8.429. Improbidade administrativa possui legislação própria e é necessário debruçar sobre o tema, conceituar os atos e então aplicá-lo ao caso concreto para chegar à seguinte conclusão: se há ou não há ato de improbidade administrativa, conforme estipulado pelo artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 11 constitui o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Perceba, foi necessário frisar o trecho, caracterizada por uma das seguintes condutas, porque para ser considerado ato de improbidade administrativa, além de violar os princípios da administração pública, o rol é taxativo. Portanto, deve demonstrar que o agente praticou um dos incisos do artigo 11 da Lei Federal número 8.429. Nesse contexto, é relevante ressaltar que o inciso 7 do artigo 11, que estabelece:
Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o dispositivo do inciso 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma... Parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Aplicando o dispositivo supramencionado ao caso concreto, parece-me ser claramente o ato praticado pelo denunciado. Contratou uma empresa por dispensa de licitação, sem autorização da despesa pela mesa diretora, e utilizou o veículo de comunicação para promover sua própria imagem, conforme foi demonstrado anteriormente pelas propagandas exageradas. No que tange à caracterização de ato de improbidade administrativa, do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, prevê o seguinte: nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto número 5.687, de 31 de janeiro de 2003, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido de si ou para outra pessoa ou entidade. Sobre o tema, veja o cenário. Ao observar o sítio da Câmara Municipal de Itaguaí, fica óbvio que a utilização da máquina pública está sendo para promoção pessoal do presidente da Câmara Municipal, que, assumidamente, já está em campanha para o pleito municipal do ano vindouro. É fato notório na cidade de Itaguaí. O direito a se candidatar é universal àqueles que detenham capacidade eleitoral passiva. Entretanto, a utilização de cargo público para promoção pessoal é vedada, configurando-se ilícito de improbidade administrativa, como dito acima. Diante disso, com base nas informações e evidências apresentadas ao longo desta denúncia, é possível concluir que o denunciado praticou ato de improbidade administrativa, configurando plena afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, eis que favorece especificamente determinada pessoa, em detrimento ao direito de coletividade nos termos do artigo 11, inciso 7º da Lei de Improbidade Administrativa. Sendo assim, requer seja esta denúncia seja acolhida para que, assim, ocorra a instauração de comissão especial processante, cuja finalidade é a apuração e punição dos responsáveis pelos atos ilícitos, em prol da defesa dos princípios basilares da Constituição Federal, respeitados por óbvio os princípios do contraditório e ampla defesa das provas. A denúncia apresentada possui vasto conteúdo de provas que a tornam suas alegações perfeitamente verossímeis. Sendo assim, requer a juntada dos seguintes documentos: cópia do processo 256/2023, que deu origem à contratação por dispensa de licitação da empresa Câmara 2 Filmes Limitada, da suspeição para a votação e participação na comissão especial processante. Necessário se faz requerer que o vereador Gilberto Chediak Leitão Torres seja declarado suspeito e impedido de participar da votação de admissibilidade da denúncia, do sorteio para compor a comissão especial processante, da votação do parecer prévio e ainda na votação do parecer final, pois é o denunciado. 2 pedidos. Diante de todo exposto, requer-se: 1. A admissibilidade desta denúncia após votação do plenário da Câmara, através da criação da comissão especial processante para apuração dos fatos e provas ora apresentados. Seja ao final da instrução da comissão especial processante, cassado o mandato do senhor Gilberto Chediak Leitão Torres ante as ilegalidades apresentadas e comprovadas. Seja ao final da votação da comissão especial processante, declarado inelegível por 8 anos o senhor Gilberto Chediak Leitão Torres. 2 demais requerimentos. Requer que seja o denunciado notificado para apresentar sua resposta no prazo disposto no artigo 5 do DL 201/67. 2. Que sejam consideradas as provas apresentadas dadas por autênticas nesta oportunidade. 3. Seja o trâmite da comissão especial processante procedido sobre o rito do artigo 5º do decreto número 201 de 67, seja declarado impedido de votar o vereador Gilberto Chediak Leitão Torres, ex que figura como denunciado. 5. Seja realizada a convocação do segundo suplente do vereador denunciado por participar e votar na fase de votação do parecer prévio do relator e do parecer final. 6. Seja, ao final da comissão processante, enviado comunicado
o resultado final ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. 7. Sejam os autos encaminhados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para apuração de responsabilidade do coordenador-geral da Câmara, a quem compete determinar a elaboração dos processos licitatórios quando da necessidade de aquisição de materiais, serviços, bem móveis e obras. Quanto ao descumprimento desta atribuição prevista no anexo 6 da Lei nº 4.019, de 27 de janeiro de 2022. Nestes termos, requer o deferido. Nestes termos, requer o deferimento. Itaguaí, 15 de setembro de 2023, Cristiane Gerardo Neves. Segue então acostados documentos. Identidade, folha 25. Comprovante de residência, folha 26. Título de eleitor, folha 27. E demais documentos da folha 028 a 214. Primeiro volume. Também do segundo volume, das folhas 216. 217, perdão. Até. A 388. Vamos à leitura na íntegra agora do parecer da Procuradoria. Cuida-se de consulta feita pelo excelentíssimo senhor vice-presidente desta Casa de Leis, vereador Vinícius Alves de Morabito, onde requer a emissão de parecer jurídico sobre denúncia em face do excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, vereador Gilberto Chediak Leitão Torres, que objetiva apurar a prática de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços para a TV Câmara Itaguaí e utilização para a promoção pessoal deste serviço. O relatório. Trata-se de denúncia feita por eleitor do município de Itaguaí em face do vereador Gilberto Chediak Leitão Torres, presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, onde busca apurar a prática de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços para a TV Câmara Itaguaí e utilização para a promoção pessoal deste serviço. Aduz que o denunciado desrespeitou o juramento prestado em sua posse, de cumprir as leis e desempenhar o mandato com honra e lealdade pelo bem do povo de Itaguaí. Alega que o presidente, através do decreto, promoveu a contratação da empresa Câmara Filme 2 Limitada, por meio de adesão à ata número 010 de 2022, do município de Angra dos Reis, causando surpresa aos vereadores, posto que já haviam transmissões das sessões através do canal TV Câmara no YouTube. Afirma que não foram apresentados aos vereadores os estudos preliminares e projetos causando indignação junto aos edis. E flagrantemente violando a competência da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaguaí, que é o órgão colegiado e tem a prerrogativa de autorizar ou não a contratação sem que haja concorrência pública. Aduz que a contratação tem o viés exclusivo de promoção pessoal do denunciado, eis que a TV foi apelidada de TV Gil Torres, em que a Câmara Municipal de Itaguaí já contava com profissionais e possuía sistema de transmissão gratuito fornecido por meio de uma parceria com o Senado Federal. Sustenta ainda que o denunciado violou os princípios da administração pública, quais sejam moralidade, impessoalidade e legalidade. Diante disso, alega que o denunciado praticou o crime de responsabilidade político-administrativa, pois cometeu ato de improbidade administrativa. Documentos probatórios no primeiro e segundo volume, com a cópia do processo administrativo número 256. É o relatório. Do preenchimento dos requisitos de admissibilidade da denúncia. Inicialmente, importante se faz analisar o preenchimento dos requisitos para a
propositura à denúncia quais sejam os que estão dispostos no artigo 12, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, abaixo transcrito. Artigo 12. Perderá o mandato o vereador que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, nos casos do inciso 1º, 2º e 3º. A perda do mandato será declarada pela Câmara por voto secreto de 2/3 dos membros, mediante provocação da mesa diretora ou partido político com representação na Câmara Municipal, assegurada a ampla defesa na forma do inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Sendo assim, conclui-se que a representação está em desconformidade com os ditames regimentais, eis que a denúncia foi produzida por eleitora da cidade e não por partido político com representação na Câmara ou membros da mesa diretora. Oportuno ressaltar que a Câmara Municipal já tramitaram procedimentos semelhantes ao proposto, como exemplo, os de números 64 de 2020 e 73 de 2020, que corroboraram o entendimento acerca da legitimidade ativa para a propositura de denúncias em face de vereador para a cassação de mandato. Ressalta-se que não se trata de uma mordaça aos eleitores, mas pleno respeito aos regramentos, especial ao regimento interno da Câmara Municipal no disposto anteriormente transcrito. Do crime de responsabilidade político-administrativa pela prática de improbidade administrativa. A denúncia traz como meio de prova o procedimento licitatório número 256 de 2023, apontando uma suposta violação às normas licitatórias. Contudo, não vislumbrei nos autos qualquer prova de utilização da contratação da empresa Câmara 2 Vídeos Filmes Limitada para a promoção pessoal do denunciado. Do impedimento do denunciado. No que diz respeito ao impedimento do denunciado em participar da votação, este está em consonância com os ditames do regimento interno, abaixo transcritos. Votar nas proposições submetidas a deliberações da Câmara Municipal, salvo quando estiver ele próprio ou parente afim ou consanguíneo, até o 3º grau, inclusive, manifesto na deliberação sob pena de nulidade da votação. Diz ainda o artigo 211 do mesmo regimento interno. O vereador presente à sessão não poderá acusar-se de votar, devendo, porém, abster-se quando tiver ele próprio ou parente, afim ou consanguíneo, até o 3º grau, inclusive, interesse manifesto na deliberação sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. Lei número 9.784 de 99, em seu artigo 18, primeiro traz as hipóteses do impedimento e suspeição em processo administrativo. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado que tem objetivo igual ao analisado por este parecer, já se manifestou no sentido de impedimento do presidente da Câmara em atuar no processo. Ainda que o caso paradigma seja relativo a processo judicial, como já salientado, a razão da decisão também se aplica ao presente caso. Confira-se. Recurso ordinário em mandado de segurança processual civil, nulidade do acórdão, participação de desembargador que se declarou suspeito no processo, recurso provido. Saliente-se por oportuno que, no julgamento do mandato de segurança, votaram com os relatores os desembargadores João Valdec Félix de Souza e Rony Paz Sandri. Destarte, não há falar que inexistiu prejuízo à hora recorrente, porquanto, caso desconsiderado o voto do desembargador suspeito, o julgamento não obteria quórum suficiente para sua conclusão. Na medida em que somente se obteria o voto de 2 desembargadores, o relator e o desembargador Rony Paz Sandré. Além disso, o magistrado suspeito também presidiu a sessão de julgamento, o que também impede sua validade. Recurso ordinário provido, declarou-se a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Estadual, tendo em vista a reconhecida suspeição de um dos magistrados participantes na condição de votante e de presidente. Portanto, opino pelo impedimento na participação do excelentíssimo senhor vereador Gilberto Chediak Leitão Torres, na participação da leitura da denúncia e votação da admissibilidade ou não da mesma. Sendo assim, opino ainda pela declaração de impedimento de Vossa Excelência na participação das votações, com a consequente convocação de seu suplente para participar das etapas de votação da, caso instaurada, Comissão Processante número 002 de 23. Conclusão. Por todo exposto, salvo melhor juízo, não preenchidos por completo os requisitos
exejadores da admissibilidade da denúncia, especificamente quanto à ilegitimidade ativa da denunciante, opino pelo arquivamento desta, submetendo este parecer ao plenário da Câmara Municipal de Itaguaí para deliberação. Itaguaí, 3 de outubro de 2023. Vitor Silva Rosa, Procurador-Geral. Vamos lá, processo 449 de 2023, Cristiane Gerardo Neves, denúncia em face do presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, senhor Gilberto Chediac Leitão Torres, com base no Decreto-Lei 201 de 67, Lei Orgânica do Município de Itaguaí e Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaguaí, conforme anexo. Então, vamos para a votação. A votação será nominal pela aceitação da denúncia, aceitação ou não da denúncia. Então, como vota o vereador Haroldo de Jesus? Só um minutinho. Sim, pela admissibilidade ou não pela não admissibilidade. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, público presente, aqueles que não estão nos assistindo. Antes de proclamar meu voto aqui, vou fazer a justificativa, pois de acordo com o decreto-lei a gente coloca direto para votar, mas dá ao vereador a oportunidade, oportuniza ele a justificativa do voto. Eu ontem tomei ciência dessa denúncia, foi remetida a cópia a todos os gabinetes, pelo que eu conversei com os demais vereadores, diferentemente do que aconteceu na denúncia na qual eu sofri aqui na casa, que eu não tive acesso à denúncia e não pude ler na íntegra o seu conteúdo. Tive a oportunidade de fazer a leitura e é referente justamente a um requerimento de informação que foi feito por mim e aprovado para o plenário, ao qual obtive algumas respostas, estas que não esclareceram tais requerimentos da minha parte. Ao parecer, ao conversar com o vice-presidente, ele me posicionou que recebeu a denúncia faltando 20 minutos para essa sessão plenária, e o parecer também foi anexado ao processo em mesmo momento. Então, só tive a oportunidade de saber o teor do parecer técnico da Procuradoria agora, ao escutar a leitura do vereador Guilherme, primeiro secretário. Primeira coisa, todo respeito aos advogados dessa casa, a Procuradoria-Geral, inclusive quando fui presidente dessa casa, era o mesmo Procurador-Geral, ao qual tem meu respeito, mas aqui há uma ordem inversa de valores quebrada claramente. Vossa Excelência, que faz parte da Procuradoria da Casa, são advogados, e quando fizeram faculdade de Direito, sabe a pirâmide que tem constitucional, onde a Constituição, leis federais, seguem uma normativa onde a gente tem que seguir essa ordem cronológica e hierárquica, que até era aquela teoria de Kelsen, eu lembro que se falava. Então, como que a gente pode se basear num decreto-lei onde foi feita essa denúncia
e ser citado o regimento interno para dar o parecer técnico contrário. Então, só por aí o parecer técnico já está controverso, me causa estranheza, não poderia ter feito isso, porque no artigo 5º, não vou falar aqui, no artigo 5º, quando se fala cassação de prefeito pela Câmara de Vereadores, nele mesmo, seu parágrafo, no seu inciso, se eu não me engano, primeiro, já cita a possibilidade de se cassar também um vereador de mandato por crime de improbidade administrativa, e o rito que se fala no artigo 7º já garante a Câmara de Vereadores abrir por comissão processante em relação a vereador. Esse que comete crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Naquele meu discurso, quando eu vi aqui e falei, exauri meus pensamentos, eu falei que vereador que não compõe mesa diretora e não é gestor, não pode responder sobre crime de responsabilidade e improbidade administrativa, pois um vereador que não faz parte de nenhum desses cargos, nada mais faz do que fazer o controle de presença do seu gabinete, pois o nosso ordenamento jurídico hoje, que a gente é baseado pelo plano de cargos e salários, por isso o presidente da casa vem fazendo as nomeações de formas únicas e sozinhas, quando não respeita o regimento interno e lei orgânica, que ele se baseia num ordenamento jurídico, nessa pirâmide, onde a lei ordinária suprime o regimento interno e a lei orgânica, e é um plano de cargo e salário onde ele pode fazer essa nomeação ad nutum de comissionados dessa casa. Então, eu citei aqui que um vereador que não tem responsabilidade de nomeação, assinatura de contrato, responsabilidade financeira nessa casa, ele não poderia cometer crime de improbidade e responsabilidade, não poderia. Aí sim seria inadmissível uma denúncia em face dessa. E falamos de outros erros, como não foi desmembrado, o próprio parecer técnico, onde havia desvio de função, onde o subprocurador de licitações dava o parecer sobre uma denúncia quando o procurador-geral estava de licença. Então, foi aqui colocado vários erros. Então, assim, sou contra o parecer técnico está de forma errônea. Em relação à denúncia, foi alvo de requerimento de informação da minha parte, pois aqui eu disse, acho que todos os vereadores foram pegos por seus eleitores, assessores, perguntando se a gente era conivente a esse contrato. Então, foi uma forma de a gente jamais compactuar com um contrato de R$ 1.660.000, onde já era fornecido desde 2020 por essa casa. Mas o que me fez realmente, onde eu vou declarar meu voto aqui, a me posicionar em relação a isso, foi a forma que foi feito esse contrato. Quando se rasga o regimento interno e a lei orgânica da maneira que foi rasgada, quando no seu artigo 25 fala que para ter processos onde exigem concorrência pública deve ser feitos por dispensa, por resolução de mesa, a gente se pega numa publicação de jornal oficial, que eu tenho o maior orgulho de ter implantado aqui nessa casa para gerar mais publicidade aos atos, não veio nenhuma publicação lá, nem de decreto, nem de resoluções. A gente ficou sabendo por um jornal de banca de jornal, um rodapézinho desse, e não teve discussão de mesa, não houve resoluções para que esse processo fosse instaurado aqui nessa casa. Então, foi cometido sim, eu já falei isso no meu requerimento de informação. Aqui se fala muito sobre os princípios da administração pública, princípio da moralidade, publicidade, onde a gente veio fazendo. Realmente, assim, a TV Câmara está sendo usada para promoção pessoal, todo mundo que faz parte da política. Eu não vou adentrar aqui a política do mérito dessa questão, que eu acho que não é o momento. Acho que o momento aqui é se vai ser aceito ou não por denúncia de crime de responsabilidade e improbidade administrativa em relação ao agente público. Mas um dos princípios aqui que a gente tem que ter maior cuidado quando a gente é eleito, quando você é um agente público, que é o primordial aqui, quando a gente está gerindo, é um gestor de um órgão público, é o princípio da legalidade. Jamais um gestor público pode colocar suas vontades pessoais acima de leis. Devemos ser redigidos por leis sempre. Quando fazemos isso ao contrário, estamos descumprindo o princípio primordial do direito da administração pública, que é o direito da legalidade. Então, aqui queria registrar meu voto contrário ao parecer técnico da Procuradoria, e pela aceitação e admissibilidade dessa denúncia, que seja instaurado inquérito e aberta uma comissão processante para apurar tais fatos. Sem mais. Como voto, o vereador Júlio César.
senhor presidente. Então, eu vou votar contrário ao parecer e vou votar a favor. Mas agora eu gostaria de falar. Meu voto já foi esclarecido. A favor da admissibilidade, né? Isso. Então, agora eu vou falar um pouquinho aqui. Então, gente, a TV Câmara é uma vergonha. Por quê? Porque nenhum de nós fomos citados. Tipo assim, a TV Câmara caiu que nem um raio aqui na Câmara, como essa obra aqui, que é vergonhosa também, porque o plenário de antigamente era muito mais bonito e acomodava muito mais gente. E o que acontece? O dinheiro de 1.800.000, mais 800 mil de aditivo, um total de 2.600.000, como o presidente sempre fala de hospital, por que ele não botou esse dinheiro no Hospital São Francisco? Também não consigo entender. Para quê? Para uma TV Câmara onde tem aqui todos os cargos preenchidos por funcionários dessa casa que são competentes. Isso não tem explicação. Porque se bate tanto num prefeito falando disso e daquilo e não pega o dinheiro e colocou no hospital, no posto de saúde, na segurança pública, na defesa civil, no esporte, 2.600.000 é um dinheiro muito importante que faz falta para essa cidade. Aonde tem um elevador agora no estacionamento. Eu não sei para que uma Câmara Municipal tem 2 elevadores. Quer dizer, 2 não, um e outro está se criando que apareceu no estacionamento. Então, gente, sem mais. Como vota o vereador Guilherme Farias? Lembrando, sim, pela admissibilidade e não pela não admissibilidade. Bom dia a todos. Eu acompanho o entendimento do líder de governo, vereador Haroldo, e voto sim. Como vota o vereador Sandro da Hermínio? Senhor presidente, só que eu gostaria de justificar também meu voto aqui. Primeiramente, acompanho o líder de governo e o seu entendimento. E gostaria, o pilar aqui da minha decisão é justamente nós não termos o direito das discussões em mesa diretora. É a mesa diretora ser tratado como simplesmente um nada. A gente não tem direito a discussão, anotação, fala, decisões. Então, hoje nos cabe ter um entendimento, né, dessa comissão para que a gente possa realmente apurar todos os fatos. Acho que é de suma importância que todos acompanhem, né, o andamento da comissão e que a gente possa realmente tomar todas as decisões necessárias e cabíveis mediante a fatos, né, verídicos que vão ser desenrolados ao caminhar da comissão. Então, acompanho o líder de governo, né, eu voto contra o parecer jurídico da Casa e acompanho pelo prosseguimento da comissão. Como vota a vereadora Raquel Secundo? Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Eu acompanho o líder de governo e o meu voto é sim. Como vota o vereador Zé Domingos? Bom dia a todos. Parabenizar o líder de governo, o Haroldo. Acompanho o líder de governo, contra o parecer da Procuradoria e procedimento das denúncias. Como vota o vereador Alex Alves? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores. Eu voto contra o parecer da Procuradoria, presidente, e a favor do prosseguimento da denúncia. Como vota o vereador
Fabinho Tassiano. Bom dia a todos. Meu voto é contra o parecer e a favor da denúncia. Como vota o vereador Vinícius Alves? Só um esclarecimento aqui, breve. Como eu tomei ciência desse processo 10 minutos antes da abertura, né, dessa sessão plenária do presente dia, né, quero analisar com mais detalhe esse processo, então eu voto sim pelo prosseguimento da denúncia. Por unanimidade dos presentes, por unanimidade de votação também, a denúncia vai prosseguir. Foi aceita a denúncia e será prosseguido o processo, por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Haroldo de Jesus. Gostaria que se criasse, ao for sorteado os membros participantes da comissão, é um entendimento que a gente já vinha tendo desde o mandato anterior, que seja convocado 3 funcionários efetivos, pois possuem fé pública, e 3 integrantes da mesa diretora que participem do sorteio desde a inscrição dos vereadores em papel para sorteio, desde a colocação dos seus nomes nas urnas. Sem mais, senhor presidente. Aceito o pedido aqui, coloco para votação dos vereadores, né? Os senhores que aceitam o pedido do vereador Haroldo continuam como estão. Então, aceito o pedido, 3 funcionários efetivos e 3 membros da mesa diretora como os fiscais aqui da escolha dos membros da comissão processante.
Primeiro membro, Vinícius Alves de Moura Brito. Segundo membro, Guilherme Severino Campos de Faria Kife Ribeiro. Muito dinheiro aí. Terceiro e último membro, Haroldo Rodrigues Jesus Neto. Cadê o Vitinho? Vitinho? Já li os 3 membros. Aí depois vocês têm agora continua a ordem do dia. Tá. Passando a presidência da casa ao vereador Gil Torres para dar prosseguimento à ordem do dia. Bom dia a todos mais uma vez. Antes de começar a ordem do dia, não tem como vicejar a acusação natimorta e digitada na peça acusatória apresentada pela denunciante. Sem prejuízo, requero desde logo que sejam extraídas peças para o Ministério Público, considerando que a nova redação dada para o crime de denúncia caluniosa prevê a imputação àquele que dolosamente der causa à instauração de qualquer procedimento apuratório, contra o sabidamente inocente com pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Quero que conste em ata. Solicito que o primeiro secretário realize a leitura dos documentos constantes em pauta da ordem do dia. Senhor presidente, uma questão de ordem antes da leitura. Acato o pedido do vereador Sandro. Com a palavra, vereador Sandro. Colocar um prorrogamento de sessão, pedir o prorrogamento da sessão, senhor presidente. Senhor presidente. Acato o pedido do vereador Sandro. Coloco o plenário decidir o pedido de prorrogação, está em discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, está aprovado. Com a palavra, vereador Zé Domingos. Eu queria incluir na ordem do dia 2 indicações minhas e botar assim. Acato o pedido do vereador Zé Domingos. Coloco o pedido de inclusão para o plenário discutir. Está em discussão, em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Está acatado e incluído o pedido de indicação do vereador Zé Domingos. Gostaria também, senhor presidente, uma questão de ordem, mais uma vez, perdão. A palavra, vereador Santos. Só colocar em bloco os requerimentos, a votação dos requerimentos e as indicações constantes em pauta. Acato o pedido do vereador Sandro, coloco o plenário decidir, está em discussão, em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Peço que faça a leitura dos requerimentos e indicações em bloco. Só solicito que retire o pedido de indicação. Não está aqui, não. Do vereador Josimar, devido à sua ausência, está em Brasília, numa reunião de comissão, a qual todos os vereadores foram convidados, à pauta do pedágio. Bom dia a todos novamente. Vamos à leitura dos documentos em pauta na ordem do dia da 51ª sessão ordinária. São eles os requerimentos 92 e 93. Requerimento, moção de congratulações e elogios, está
Os requerimentos número 92 e 93 está em discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicações de número 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592 e 593. Indicações de número 580 a 593, com a retirada da indicação número 589, está em discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Vamos à leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestação de Contas. Projeto de lei de autoria da vereadora Raquel, que autoriza a capacitação sobre o transtorno do espectro autista para professores e servidores das escolas da Rede Pública Municipal de Itaguaí. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestações de Contas. Projeto de lei de autoria da vereadora Raquel. O relator foi o vereador Haroldo, que opinou favoravelmente quanto à sua aprovação. Está em discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. O parecer está aprovado. Parecer também da Comissão de Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestação de Contas. Todos os pareceres são da mesma comissão, perdão. Projeto de lei de autoria do vereador Sandro Hermínio, que dispõe sobre a denominação de logradouro público na Avenida Orleans, de bairro Califórnia. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestações de Contas. Projeto de lei de autoria do vereador Sandro da Hermínio. O relator foi o vereador Haroldo, que opinou favoravelmente quanto à sua aprovação. Está em discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. O parecer está aprovado. Parecer também da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestação de Contas, projeto de lei de autoria do vereador Josimar, que altera o nome da rua de Alcuí, que passa a ser denominada Rua Silvio de Medeiros. Perdão, esse projeto foi retirado. Passaremos para o seguinte. Foi retirado o projeto de lei de autoria do vereador Josimar. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestação de Contas, projeto de lei de minha autoria, que dá denominação oficial ao espaço público localizado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Itaguaí como Espaço Agro, e da outras providências. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestação de Contas. Projeto de lei de autoria do vereador Guilherme. Relator foi o vereador Haroldo, que opinou favoravelmente quanto à sua aprovação. Está em discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestação de Contas, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a permuta dos servidores municipais e da outras providências. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Prestações de Contas, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Relator foi o vereador Haroldo, que opinou favoravelmente quanto à sua aprovação. Está em discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Terminada a leitura do expediente, da ordem do dia, passaremos para o grande expediente, com a palavra o vereador Haroldo. Bom dia a todos novamente, vou ser bem breve aqui, só gostaria de agradecer ao nosso prefeito Rubão. Tivemos na sexta-feira reunido com ele, onde recebemos a notícia dos horários integrais da tão esperada, acho que todas as mães estavam de família esperando as creches municipais voltando a funcionar em horário integral. Acho que foi uma vitória não só do prefeito, de nós vereadores que ajudamos o prefeito a fazer o Itaguaí melhor, mas de todo o município. É uma vitória que, enquanto os municípios vizinhos
de outros estados vêm decretando crise de emergência em relação aos financeiros, não consegue pagar servidor, o município de Itaguaí continua avançando, o prefeito conseguiu, através de um processo seletivo, contratar mais funcionários para ocupar as creches e assim voltar a funcionar em horário integral. Então, aqui, meus parabéns ao prefeito Rubão, que está embarcando para Brasília para trabalhar pela liberação dos royalties no município, que torceram muito que esses atrasos dos royalties atrasariam os salários dos servidores, mas nada disso aconteceu pela competência da gestão, que vem trabalhando muito para manter Itaguaí com saúde financeira para avanços e investimentos futuros. Então, parabéns, prefeito. Enquanto muitos municípios continuam recuando, Itaguaí continua avançando para a melhoria de sua população. Meus parabéns. Com a palavra, o vereador Zé Domingos. Com a palavra, o vereador Sandro da Hermínio. Senhor presidente, gostaria de fazer um comunicado. Começa agora uma campanha chamada Nome Limpo. É uma oportunidade para regularizar os seus débitos no município e o município terá um desconto de até 95% de multas e juros. Nisso, a gente consegue fazer uma negociação para facilitar todo o município aí que está com seus PTUs e ISS, todos aí com dívida muito alta. A gente começa a fazer um trabalho, é um movimento da Secretaria de Fazenda, em conjunto com nossa gestão municipal, e eu vou fazer uma matéria daqui a pouco, vou lançar nas redes sociais aí, e agradecer ao prefeito por mais um atendimento aí do nosso gabinete. Eu sempre tenho batido nessa questão do Refis, e a gente começa a trabalhar de novo aí. E, senhor presidente, gostaria também de parabenizar pelo seu aniversário, meu assessor, meu amigo, meu irmão, Manelzinho, né, por mais um ano de vida, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, meu irmão. Deus te abençoe. Somente, presidente. Senhores, antes de finalizar, peço que os eleitores fiquem atentos à condução do Poder Legislativo, do Poder Executivo, a interferência dos poderes, a falta de respeito que está acontecendo com a população, ao invés de estar preocupado com a saúde, com a educação, com a segurança do município, está preocupado com o presidente desta casa querendo tirá-lo do pleito eleitoral do ano de 2024. Então, é nítido e notório uma perseguição política e nada que desabona a minha conduta. É um prazer cada comissão processante que entrar, cada pedido de destituição. Isso só vai mostrar a verdade. A verdade sempre vai prevalecer. Nada que desabona a minha conduta como presidente desta casa, a qual eu fui eleito democraticamente aqui por todos os vereadores. E hoje estão querendo me arrancar daqui. Já me pediram para fazer renúncia, já me pediram, falaram, me ameaçaram com cassação de mandato, a qual eu falei bem antes que iria acontecer isso, falaram que ia me destituir da mesa. Então, assim, é nítido e notório a perseguição política que está acontecendo no município de Itaguaí. Nós temos, infelizmente, um ditador aqui dentro do município e, infelizmente, as prerrogativas estão deixando de ser exercidas e quem sofre é a população. Mas continuarei lutando. Estou do lado do povo, sou filho de Itaguaí e a luta não vai parar por aqui, não. Senhores, nada mais havendo para constar, encerro a presente sessão, marcando a próxima para o dia 5 de outubro, em horário regimental.